gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de mais um livro, né, de um escritor fora do eixo Europa e Estados Unidos. Dessa vez vai ser um escritor sul-africano. E a gente vai falar do incrível Desonra, do John Maxwell Coetzee. E esse livro, ele ganhou o The Bookman Prize, né? E também o Coetzee, ele foi 4 anos após, né, a publicação desse livro, ganhou o Nobel de Literatura de 2003. Ele é um livro bastante forte e muito pesado, mas a escrita dele, a ambientação, os seus personagens extremamente falhos e humanos torna a leitura desse livro muito prazerosa, mesmo ele tratando de temas tão difíceis. A gente vai acompanhar no livro a história do David, que é um professor universitário de 52 anos. Ele já passou por 2 casamentos, já se divorciou, possui uma filha. Ele está naquela famosa crise da meia-idade. O que isso gera no personagem, né? Tanto o envolvimento amoroso dele com as pessoas, o modo como ele vê as relações humanas, tudo isso está bastante corrompido por essas experiências românticas que deram errado. E ele acaba também tendo bastante problemas para aceitar o fim dessa virilidade dele, dessa coisa de homem másculo e viril, de estar se tornando um senhor, de não ser mais visto como um homem, e sim como um velho. Tudo isso a gente já consegue sentir na mente do personagem já logo nos primeiros capítulos. Porque ele conta, é um livro que ele é linear, mas o David rememora muitas coisas, e muitas das coisas que o David está contando, você não tem a plena certeza se aquilo está ocorrendo naquele momento da tua leitura, ou se é só o David rememorando e aquilo ocorreu há alguns dias, algumas semanas, alguns meses. E já nesse primeiro momento, o David conta da relação dele com uma garota de programa, e como o fato dele ter uma total inadequação para a comunicação e para o modo como ele se relaciona, acaba estragando tudo isso. É bastante curioso essa questão da comunicação no livro, porque o David, ele é um professor universitário que ministra aulas exatamente sobre comunicação. Todos os métodos, né, orais ou não, de comunicação. Então é bastante curioso a gente ver uma pessoa que ministra isso, que tem pleno conhecimento, é um professor até de certo modo renomado, tem projetos e tudo mais, ter uma total incapacidade de praticar aquilo que ele mesmo leciona. Mas o que acontece? Qual que é a grande... Esse livro ele tem 2 grandes reviravoltas, né? A primeira grande reviravolta na vida do David é quando ele se envolve com uma de suas alunas. É uma relação, em teoria, consensual, mas obviamente o papel que ele exerce, a função que ele exerce, dá poder a ele sobre essa aluna. Então realmente trata-se de uma relação bastante complicada e de bastante abuso entre ambas as partes. Quando isso vem à tona, né, e a aluna some da vida dele, enfim, ele cai em desgraça, ele tem esse problema com a faculdade também, e o próprio modo como ele se porta perante ao tribunal que vai julgá-lo, né, um tribunal, uma sindicância interna, acaba dando muito o tom do que o Coetzee está tentando passar nesse livro, né? O David ele se porta muito como, eu já sou um homem velho, eu não vou aprender novos truques, eu não vou saber novas coisas, então eu admito tudo o que se sucedeu. Após esse ponto, após essa reviravolta, ele acaba se refugiando no interior da África do Sul, onde ele vai morar com a filha dele, a Lucy. Em diversos trechos do livro, curiosamente, existe uma grande preocupação de ter tanto um embate de geração da Lucy para com o David, mas também um embate ele é um homem, ela é uma mulher, então eles têm visões muito diferentes daquela realidade. O que para ele é uma situação bastante comum, para ela muitas vezes é uma situação de abuso, ou uma situação que a ferem de alguma maneira. Mas até aí tudo bem, eles são pai e filho, eles se amam, eles tentam construir uma boa relação. O Coetzee faz uma parte muito interessante nesse trecho, que é tanto ressaltar...
ele não deixa explícito, mas o David se questiona diversas vezes sobre a orientação sexual da Lucy. Ele também faz um bom parâmetro aí, sobre ética animal, isso estando bastante incluso em todas as obras dele, de um modo geral. Então, nesse livro a gente tem... A Lucy é uma cuidadora de cachorros, além da fazenda que ela possui, né? Como se fosse um hotelzinho de cachorros. E ela tem grande afeição pelos animais, ela participa de uma ONG que faz... O tratamento seria... dos animais da região, e ela acaba tentando incutir isso no David, seja o carinho pelos animais, seja trabalhar na ONG, enfim, ela tenta dar pro David alguma outra perspectiva de vida. O David, como precisa ficar lá, porque não tem muito mais o que fazer da vida dele, e ele acha que, estando na fazenda, ele consegue trabalhar nesses projetos dele, que tem uma relação curiosa dele querer escrever a última grande obra dele, última ópera dele, antes dele se tornar um homem velho. Ele começa a participar do dia a dia da ONG, do dia a dia da fazenda, e aí você pensa que o livro ele vai ter uma estabilidade, né? Só que o livro é passado na África do Sul no período pós-apartheid. Então a gente tem na fazenda da Lucy o Petrus, que é um homem negro, que fez um acordo com a Lucy de que vai ajudar ela a tocar a fazenda, cuidar dos cães. Só que pouco a pouco o Petrus está angariando bens, se desenvolvendo. Então esse choque social é muito presente na literatura de desonra, e por uma série de fatores aí, quando você... O Coates faz um negócio incrível, que é quando você acha que está indo tudo bem, que as coisas estão se estabilizando, que você até fica pensando que o livro talvez fique no marasmo a partir daquele ponto, ocorre um assalto criminoso na fazenda da Lucy, o David se fere bastante, só que a Lucy ela sofre um estupro coletivo. E aí o livro vai ladeira abaixo. Após essa situação de estupro da Lucy, existe uma inversão na dinâmica de poder, né? O Petrus, que era o guardador de cães, acaba conquistando cada vez mais espaço na fazenda, inclusive comprando terras da Lucy. O David se torna bastante protetor para com a Lucy. A Lucy entra numa depressão muito grande e todos os problemas que uma situação dessa ocasiona. Os questionamentos se tornam muito mais sobre essa inversão de poderes do que propriamente dito a vida do David. Sobre essa ótica do que ocorreu, o David acaba revivendo o que houve entre ele e a Luna. Ele acaba retornando em um ponto da história para a cidade do Cabo, para poder, como se fosse colocar os pontos nos is, e fica muito claro a dinâmica de poder que está completamente quebrada na África do Sul pós-apartheid. Então, seja a dinâmica de autoridade, né? Ele, enquanto professor, quando ele perde essa autoridade, ele já é visto como um ninguém por todos os outros, seja realmente a Lucy, que vê a situação com uma maior clareza no interior da África do Sul, ela faz muitas concessões para conseguir tocar a vida dela na fazenda, o que é muito triste, mas ao mesmo tempo você fica com bastante raiva do David, porque o David tem razão, ele quer levar a situação à polícia, ele quer que ela faça todos os exames possíveis para saber se está tudo bem com ela, ele quer de alguma maneira consertar a vida dela, e ela cada vez mais tem uma postura de esse tipo de situação não tem conserto, não tem algo que você possa fazer. O título, né, o Desonra, ou Disgrace, é bastante... Você fica pensando bastante no decorrer da leitura a que ele se refere. Qual é a desonra? É a desonra do David de perder tudo que ele tinha, status, poder, emprego? É a desonra pela qual fazem a Lucy passar? É a desonra de toda aquela situação, aquele caldeirão de problemas culturais, sociais e raciais? Enfim, existe um grande questionamento no livro sobre o que é pernicioso, o que é pessoas apenas vivendo a sua vida, e é um livro muito forte, muito impactante. Eu gosto muito da conclusão que ele deu uma conclusão bem redondinha. Eu gosto muito
O David é um personagem bem gostável nos seus questionamentos. Assim, ele é aquele cara que todo mundo sabe que é um sacana, mas ele é bem... o personagem é bem gostável. De alguma maneira as coisas na cabeça do David fazem sentido. A Lucy é uma personagem que está ali basicamente como um contraponto. A personalidade dela é muito boa, muito tranquila, então isso gera um contraponto muito interessante. E o destino dela, de certo modo, é bem triste no livro. Eu acho ele é um desfecho até, vamos dizer que infelizmente é comum para a maioria dessas mulheres, mas foi um desfecho triste. E de modo geral é um livro assim impecável. As palavras não são desperdiçadas em nenhum momento. A construção de frase, ela tem um encadeamento de ideias muito agradável de ser seguido. E a escrita dele é uma prosa muito límpida, muito... mais do que límpida, você consegue enxergar os pensamentos do personagem, né? É como se tivesse diversas camadas, o que ele está pensando e a real intenção dele também se deixa transparecer na leitura do livro. Essa edição que eu tenho aqui, acho que provavelmente vocês não vão mais encontrá-la, é a antiga edição da Companhia das Letras. Ela tem 246 páginas, tá? Ela foi relançada, né? O Desonra ele foi republicado recentemente, então tem uma edição nova com outro projeto gráfico bem bonito também. O Desonra ele é de 1999 e foi publicado originalmente aqui no Brasil nos anos 2000, logo no ano seguinte. E em 2003 o Nobel de Literatura foi dado ao Coetzee. Vocês conseguem encontrar esse livro mais ou menos por uns preços de R$40. Entre a Amazon, Saraiva, Livraria Física, tá bom? Eu sempre tive um interesse de ler autores que ganharam o Nobel, mas sempre tive um certo receio. Curiosamente, eu li esse livro sem saber que ele era um ganhador de prêmio Nobel e quebrou alguns paradigmas na minha cabeça de conseguir acompanhar a alta literatura ou qualquer coisa do gênero. Então foi bastante interessante nesse sentido. Eu recomendo bastante. Se você tiver algum tipo de gatilho com abuso sexual, talvez seja uma boa não ler, ou ler com alguém que você possa dialogar sobre o assunto. E, bom, não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados e se inscrever no canal na bolinha que fica aqui do meu lado. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!